Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou a Maíra, eu sou a criadora do Canto Maternar, que é uma página que fala de maternidade e autoeducação. A maternidade como caminho para a autoeducação, eu gosto de definir desse jeito. Tudo bom? Tem gente já que está entrando. Eu tô aqui hoje para fazer a primeira live depois das minhas férias, que aqui eu moro na Espanha, para quem não sabe, né? Então eu acabei de voltar do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre. Olá, tudo bom? Um monte de gente entrando aí, gente conhecida. E a gente vai falar sobre adaptação escolar hoje com a Vanessa Galvani. Eu tô esperando. Ah, acabou de entrar, vamos ver se eu consigo chamar ela aqui para participar. Oiê, tudo bem? Tem gente dando oi para mim. Muito obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer. Oi, Ivan, tudo bom? E Tudo, aí, tudo bem. E você? conseguiu? Tudo bem. Deu certo. Acabou, acabou de chegar da escolinha, foi levar a filhota. Foi tudo bem? Ela chorou? Hoje não, yes. Ê, que legal, segunda-feira, assim começa animada a semana. Então, tava falando aqui pro pessoal, né, que a gente vai fazer. Hoje é a primeira live que eu tô fazendo desde que eu voltei de férias, né, que eu tava aí no Brasil. Acabei conhecendo a Van, inclusive pessoalmente, tive o prazer. A gente fez uma live surpresa, né, Verdade. improvisada. E hoje a gente vai falar com a Vanessa sobre adaptação escolar. A Vanessa, para quem ainda não sabe, ela é mãe da Alice, que tem 2 anos, que acabou de entrar na escolinha, né? Verdade. E também ela é educadora de pais, ela é mestre em educação e ela é criadora do curso online do método Educação Gentil Essencial. Então, inclusive, quem ainda não tiver inscrita no curso, a Vanessa está com vagas abertas para a próxima turma, para a turma nova do curso, até amanhã só. Quem está acompanhando a página já há um tempo já conhece o trabalho dela, porque eu sempre estou colocando coisas referentes ao seu trabalho. Quem teve a oportunidade de acompanhar o seu workshop online também, Parentalidade Sem Estresse, já sabe muito bem como que é o seu estilo e com certeza está com vontade de fazer o curso É, completo, que é maravilhoso. Então não perca a oportunidade. Tem um link da minha biografia na descrição do meu perfil, para quem tiver interesse e quiser saber mais detalhes. É só clicar nesse link que está lá, ou pode me escrever que eu também mando por privado, por WhatsApp, o que seja, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar onde fica o perfil, esse link aí do Instagram. O Instagram é meio confuso para essas coisas. Então, qualquer coisa, me acionem que eu passo para vocês o link, tá bom? E, bom, hoje a gente está a fim de falar sobre adaptação escolar, porque é um tema que as mães muitas vezes vêm, né, com essa preocupação, como faz para que a coisa seja mais amena, mais tranquila, para que meu filho não sofra tanto. E, enfim, é um processo super delicado, tanto para o pai e para a mãe, quanto para o filho. Se é mais novinho, então é mais difícil ainda, porque vem muita angústia, mistura muita emoção nossa com a da criança. E aí eu acho que é um tema bem interessante da gente tocar, e acredito que para as mães que estão assistindo e alguns pais que às vezes aparecem, ó, que adoro quando eles aparecem, vai ser bem legal. Olha, tem um pai aí, pai de gêmeas. Legal. E então, assim, eu tinha pensado da gente começar falando sobre o que a gente tem que considerar na hora da escolha da escolinha, né? Que acho que é um tema que acaba deixando muitas mães preocupadas. O que eu tenho que pensar, considerar? Eu lembro que quando eu fui procurar a escola para Nara, eu não sabia nem direito o que pensar a respeito. Qual é a prioridade, né? Enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso? então, eu acho que para mim foi o processo, foi engraçado, né? Eu, educadora há 15 anos, trabalhando com educação infantil, né, gente, especializada em Reggio Emília, uma abordagem assim que se inspira em Montessori, assim, nas melhores abordagens do mundo. Era assim, o nível de exigência, régua lá em cima. E, Claro. e- Só que aí também eu acho que eu fui desconstruindo esse processo depois que eu virei mãe, sabe? Eu abri mão um pouco do currículo, não fiquei tão. E aí vai variar de cada mãe, né, Maíra? Que cada mãe tem uma prioridade, assim, depende do que você quer, né? Se você quer um currículo, se você está preocupada que o seu filho aprenda tal coisa, ou se você quer, nesse momento, você está preocupada que ele tenha mais liberdade, ou você quer uma escola em que as pessoas são mais, o número de pessoas e alunos seja menor, a professora vai dar mais atenção. Então, acho que tem vários fatores que determinam aí o processo de escolha de escola. E a localização também, porque não adianta também, né? O preço que dá para pagar, né? Ou às vezes é o público mesmo. Enfim,
acho que a gente tem que olhar tudo. Não tem a escola ideal para mim, não é. Tem gente que muitas vezes pergunta, eu tenho a escola da Alice. Eu falo, gente, o que é bom para mim, talvez não é bom para os outros, entendeu? Cada um tem que achar o que funciona melhor para sua família. Não adianta ter uma escola boa que você vai ficar 1 hora de trânsito para ir, é muito estresse, né? Ou se não, sei lá, enfim. Acho que tem que colocar todos esses fatores. E o que pesou, assim, para mim muito foi a questão... Foram duas coisas. Eu queria que ela tivesse liberdade, assim, muito, e não tivesse currículo. Não tô preocupada com isso na infância. E queria que ela tivesse contato com crianças maiores, então não fosse só fechado, de uma turma só, uma escolha minha, enfim. E também que as pessoas tivessem um cuidado emocional, assim. Eu sei que não tem, né? O que eu todo mundo fala, você tem que ensinar isso lá pra escola. Tenho. Um dia eu ainda vou dar aula lá na faculdade. Então, assim, mas por enquanto ainda é difícil achar um lugar que as professoras são treinadas e que elas saibam como lidar com as questões emocionais das crianças, né? Então, eu nem tenho uma expectativa tão alta quanto a isso, mas pelo menos que os professores estejam ali olhando, sabe? Abaixem na altura da criança. É coisa que a gente fala nas nossas páginas o tempo todo, né? Então, ali tem uma presença, tem um cuidado. Então, para mim, isso era a coisa mais importante. E aí, eu acho que isso vai variar mesmo de pai para mãe, assim, decidir o que... Tem pais que preferem escola bilíngue, tem questão de que um pai fala uma língua, e aí é o que é importante para aquela família, né? Cada família vai analisar e ver o que é melhor para vocês. Mas eu acho que, antes de tudo, é a mãe e o pai se sentirem seguros, sabe? Uma dica legal, né, é você falar que quer conhecer a escola e não tiver que marcar horário, sabe? Eu gosto muito disso. Porque, assim, eu trabalhei em escola há 15 anos, né, gente? Então, assim, quando a gente recebia visita, eles vinham gritando no corredor. Visita, visita! Então, a gente já meio que arruma as crianças. Fica aquela coisa, sabe? Tipo, então, assim, primeira dica, assim, se você pode ir na escola a hora que você quiser e não tem que marcar, então já é um bom sinal de que o que acontece, que você vai ver lá, é o que acontece na verdade também. Então, é um fator para você se sentir seguro. Então, isso era muito importante, assim, eu sabia que eu ia na escola, podia ir qualquer horário, não tinha que ir, entendeu? Então, e é muito importante também você perguntar como que é o processo de adaptação, porque isso é muito delicado, esse processo. E aí, cada escola de um jeito. Gente, eu trabalhei em tantas escolas, muitas alternativas aqui, só não trabalhei em Waldorf, mas cada uma tem um jeito, sabe? Tem gente que a mãe fica enquanto ela quiser, tem umas que a mãe não é bom ela ficar muito tempo. E aí tem que ver se o processo dessa escola que você gosta, se isso bate no teu coração, né? Se você fica, acho que é isso, né? Vou ficar tranquila, vou ser acolhida, vão acolher meu filho. Porque quantas vezes eu vi a mãe deixando a criança e saindo chorando? E aí eu não tinha como acolher a mãe também, sabe? Quem que vai acolher essa mãe, sabe? Que também é um processo de separação para ela, é difícil. Primeiro, ainda mais quando é a primeira vez, né, que o filho tá indo pra escola. Então, eu acho assim, tem que olhar e perguntar isso pra escola, sabe? Como que é a adaptação? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Como que é? Como que vai ser? Aí, foi quando eles me falaram, eu falei, nossa, então tá, ainda mais que eu tenho muita experiência, eu falei, não, então tudo bem, vai ser tranquilo e tudo. Porque assim eles enxergam, né, que tem realmente uma etapa gradual, acaba sendo um ponto de referência para você saber se a escola tem esse olhar mais respeitoso de entender que é um processo, que não é uma coisa que vai deixar a criança lá, sair e achar que tá tudo bem, deixar ela aqui, que a gente se vira. Obviamente que não é sempre que a gente vai conseguir viver essa etapa de forma gradual. Às vezes a mãe nem pode estar disponível, né? Tem que deixar. Não, eu também. Eu gostei disso porque eles falaram assim, olha, você não tem que fazer a adaptação inteira. Você pode mandar a avó, o pai. Aí eu falei, ufa, porque se eu ficar aqui um mês, porque lá onde eu escolhi, a adaptação, eu que decido quando que a Alice está adaptada. E aí, isso podia levar um mês, 2, entendeu? E aí eu falei, gente, mas eu vou ficar um mês sem trabalhar? Não dá, né? Então eu gostei dessa questão de que a minha mãe podia ir, de que a minha sogra podia ir, e a gente foi se revezando, todo mundo, assim. Então eu não fiquei sobrecarregada de ter que fazer adaptação sozinha, né? Claro. Isso foi muito legal, mas tem que ver todos esses detalhes, assim, como que é, quanto tempo que a mãe pode ficar perto, e como que é esse processo, porque tem escola que começa com a mãe ficando 1 hora, ela vai saindo, fica o período inteiro. Cada escola é de um jeito, gente. Então, eu já fiz todos os tipos de adaptações possíveis. Então, tem que mesmo checar antes de fazer todo o processo, assim, de matricular a criança. Então...
Você tocou num ponto muito importante que é esse da gente sentir segurança, né? E eu acho que isso é fundamental no processo da adaptação escolar. A gente sentir confiança na escola, no ambiente que a gente escolheu, escolher bem, para poder ficar seguro e transmitir isso para a criança, tem totalmente. Faz muita diferença, porque a criança percebe o nosso estado emocional, né? Especialmente são muito pequenininhos, porque tem a fusão emocional, e aí ele tá muito hundido uma coisa com a outra, e aí a mãe tá angustiada, às vezes, inclusive, a mãe tá projetando um pouco as próprias experiências. A gente começa a viver o processo. Eu vivi isso, assim, eu vivi 2 processos com a Nara, né? Porque eu tive 2 tentativas. E na primeira ela tinha quase 2, na segunda ela tinha quase 3. E na primeira vez, eu lembro que o ambiente para mim era super ideal. Eu tinha escolhido bem, assim, não foi uma questão do ambiente não ter batido no meu coração. Pelo contrário, eu ficava super admirada, eu aprendi muito durante a adaptação, porque eu ficava observando, falei, nossa, que interessante, olha a forma como o professor intervém nessa situação de conflito, sei lá, de disputa de brinquedo. Eu achava tudo muito lindo. Eles conheciam muito da disciplina positiva e tal. Me deixou muito tranquila essa parte. No entanto, eu senti que era precoce para Nara, eu senti que foi muito desafiador para ela. E eu fiquei muito insegura porque eu acho que despertou muita coisa do meu passado, de traumas meus, assim, sabe? De como foi a minha vivência na escola. E eu não consegui separar isso na época. Acabei achando uma alternativa dela ficar com uma cuidadora, dividir com uma vizinha, que foi super legal, uma alternativa bem legal, porque ficou bem mais light para ela. E foi mais fácil na questão prática para mim, porque eu não tinha que ir voltar para a escola, era alguém que eu dividia com a vizinha, então a pessoa vinha, ficava 4 horas com os dois, com a minha filha e o filho do vizinho, e ia pro parquinho, voltava, então para mim foi perfeito, assim, minha filha ficou num ambiente muito ameno, com bem menos desafios, assim, né, porque às vezes também tem essa pressão do tem que socializar, e é muito mais uma ideia, um senso comum, assim, da sociedade que também é legal esclarecer para quem tem a oportunidade de oferecer outra alternativa, não tem problema não ir para a escola. Pelo contrário, adiar esse processo é ótimo. Mas Claro. quem precisa, também tem formas de você acompanhar o emocional da criança, como ela está reagindo, como ela está se alterando, como ela está vivendo esse processo, né, de um jeito que seja mais harmônico. Mas esse processo de ter confiança, eu lembro que para mim foi muito difícil, porque eu fui escolarizada com 4 meses, eu já ficava 12 horas por dia. Eu fiquei super doente, até o ponto da minha mãe tirar eu da escolinha, do berçário, no caso, e colocar uma pessoa para ficar comigo. Eu não sei quanto tempo, minha mãe faleceu, eu não sei os detalhes. Mas para mim foi muito traumático. A minha memória de infância na escola é eu pegando a mochila, correndo pro corredor, esperando o microfone chamar meu nome para poder ir embora, que era como eles anunciavam, né? Fulana de tal, Maíra Soares, tipo, tá na hora de ir embora. No caso, Priscila e Maíra Soares. Então, pra mim, crianças brincando no pátio e eu no corredor esperando minha mãe, eu queria voltar pra casa, sabe? E eu acho que quando a Nara entrou a primeira vez, aquela angústia que ela tinha, que é normal da idade, né? Tipo, mamãe, tipo, mamãe voltou, mamãe chegou. A emoção que ela tinha quando eu chegava, batia, acho que na minha criança ferida e falava, caramba, eu não quero que minha filha passe por isso agora. Não precisa, sabe? Eu posso adiar esse processo. Não precisa, eu posso buscar uma alternativa. Mas eu não tava bem, entendeu? Tipo, tocou na minha criança. Então, acho que é legal esse ponto também de falar um pouco, às vezes, que a gente precisa de apoio para poder oferecer essa confiança, né? Não, é exatamente isso. E você entender que não, e é ok você planejar uma coisa e você voltar atrás, né? Eu também. Sim. Eu tinha planejado que eu ia ficar com ela, sei lá, pelo menos os 3 primeiros anos. Uhum. Aí ela nasceu e mudou minha vida completamente. Eu comecei a fazer outras coisas. Eu falei, não, mas eu quero fazer isso. E aí comecei quando ela tava com 6 meses, 7, 8 quase. 6, comecei a adaptar uma creche parental com uma amiga holandesa. A gente fez creche parental por mais 6 meses. Depois eu fui para um grupo de coworking de mães. Fiquei mais lá 4 meses. Assim, fui aos poucos, assim, bem sentindo. Aí, quando eu fui nesse grupo de coworking, eu achei que era demais. Eu falei, nossa, acho que eu não tô pronta. Aí, recuei. Falei, não, eu quero ela em casa, quero ela comigo. Aí, também consegui uma pessoa, assim, uma educadora pra ficar aqui. 3 horinhas só um pouquinho, sabe? Tipo, eu fui bem devagar, até eu me sentir pronta. E aí, essa coisa de escola, eu falei, não, eu vou deixar, não tô preocupada e tal. Só que aí eu comecei a ver ela querer, ela mostrar, né? Quando deu 1 ano e 6 meses, ela falava, quer mochila, quer cola. Aí eu falava, meu Deus, Nossa. ela tem 1 ano e meio. Nada a ver com a Nara.
Muito chocante. E aí comecei a pensar, e falei, não, peraí, vamos ver lugares alternativos que eu gostava, já tinha algumas ideias e tal. Fomos conhecer, levei ela, ela ficou encantada. E ficou falando desse lugar, assim, por meses, até eu falar, não, então vamos começar e tudo. E é todo um processo, né? E aí eu tava super confiante também, achei que ia ser 2 dias a adaptação, porque ela é tão descolada, né? Aí eu falei, Ah. ela nem vai chorar, né? Mas não, só que não. E É, então, eu acho que esclarecer esse ponto é legal, porque as crianças chegam, tem até a Lorena perguntando, meninas, e como funciona no caso de uma criança que já frequenta a escolinha, está começando a apresentar resistência ao entrar? A minha agora chora toda vez que eu deixo, gruda na minha perna. E, por exemplo, é muito comum a criança entrar, ficar entusiasmada com a novidade, o ambiente, pessoas novas, crianças, brinquedos para tudo quanto é lado. Uau, tipo, é como ir pro parquinho, né? Tipo, de exato. repente, uau, quanta coisa para explorar. Mas aí, de repente, ela começa a se dar conta que é todo dia e ela tem que lidar com a separação da mãe. Aí é diferente do parquinho que ela tá com a mãe, né? Como assim? Isso vai ser todo dia? Então você podia falar um pouquinho disso, essas É, mudanças de comportamento, esses altos e baixos também, né? a gente falava assim na escola, a gente tinha uma gíria que a gente falava assim. A mãe falava assim, nossa, ficou super bem. A gente falava assim, é a segunda semana. Calma. A segunda semana era power. Por quê? A criança, a primeira semana é tudo novidade, é um brinquedo novo, é massinha, tudo que não pode fazer em casa, pode fazer lá. Aí a segunda semana cai a ficha, tipo, putz, é isso, é todo dia eu tenho que ir, entendeu? Uhum. Então tem isso. Uma coisa que me ajudou muito, gente, eu vou depois passar aqui os livros, foi livro, sabe? Eu tenho um livro que eu adoro, que eu usava na adaptação das crianças, que se chama Bibi Vai à Escola. E aí eu comecei a ler para Alice já 5 meses antes. E aí a Bibi chora quando a mãe vai embora. E aí a Alice, eu vou pra escola, vou chorar. Ela falava assim, mas depois vai ficar tudo bem, né? Aí ela é. Então, acho assim, são outros recursos que ajudam. E eu vou falar um pouco dessa. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que talvez possa ajudar essa mãe aí com essa questão. Uhum. Ela até complementou aqui, conversei com a professora, pode explicar nos casos em que a criança mudou de escola, teve uma boa adaptação, porém agora regrediu. De novo, o que posso fazer para ajudar? Eu só queria falar um pouco do processo da Alice primeiro, para aí a gente Tá. já falar. Uhum. Então, assim, como que foi, né? Então, eu escolhi esse lugar que a Alice vai, que não é nem escola, tá? É um espaço alternativo. E aí, lá eles me falaram, olha, adaptação, você que decide, a gente vai falar quando a gente acha que ela tá adaptada, e você vai falar quando o seu coração tá pronto. Ai, eu achei isso tão lindo. Aí eu falei assim, tá Uhum. bom, mas eu falei assim, não, amanhã eu preciso trabalhar, entendeu? Tipo, amanhã tá pronto. Não, eu pensando na Minha minha cabeça, filha é super, tipo, adiantada, não, imagina. ela vai chegar lá já, tô arrasando. Aí, não, aí eu fiquei com ela, tipo, o quê? 4 mães, eu e minha mãe, né? A gente foi revezando, porque eu não podia ficar tudo. A gente ficou 4 dias no período integral, aí a gente começou a se afastar. Ficava 2 horas, a gente ia para uma sala mais longe, para um espaço fechado. E foi indo tudo. E aí rolava alguns choros, porque a Alice realmente não gosta que ninguém troca ela. E não é uma coisa da escola, é uma coisa comigo, ela não gosta. Ela não gosta de que ninguém troca ela mesmo. E aí ela faz um escândalo, chora bastante quando tem a hora da troca. Então eu ouvi os gritos, eu falava, esse é o grito da troca, já tô sabendo. E tudo. Uhum. Só que aí começou também. E aí tem todo um esquema, assim, de acordar. É um outro horário que come lá. Tem todas essas coisas, é uma outra Essa rotina. adaptação da comida é super estranho. Eu fui bem tranquila nesse aspecto, assim, de não querer demandar muito, de ir ficando. Então, os primeiros dias a gente chegava às 8h30, ficava até umas 10h30, depois aí ficava até às 8h. Foi checando, eu fui saindo, foi bem lento, assim, bem gradual o processo. E aí, só que aí quando minha mãe ficava muito tensa. Eu comecei a perceber isso. Ela vinha, ai, Hum. a Alice chora, porque não sei o que, mãe, mas é normal, ela tá se separando, ela tá sentindo falta. Ai, mas eu não quero ver ela chorando e não sei o quê. Então aí eu tive que cortar um pouco a minha mãe, chamar mais meu marido pra vir e fazer toda essa dança, tudo. E aí eu lembro que no dia que eu tive uma reunião com a coordenadora que falou, olha, ela tá adaptada, agora é com você, né? Aí eu falei assim, ai, comigo? Então, tipo, amanhã, eu falei, amanhã eu já deixo ela sozinha. Aí naquele dia ela chorou bastante, assim. Aí eu fiquei com o coração partido, sabe? Tipo, e aí o que me ajudou muito foi ter um apoio e uma escuta pra eu algo, sabe? Eu tenho uma pessoa que conversa sempre e eu falei, olha, não tô bem, eu lidei com tudo isso que você falou, todas essas questões que me volta quando eu vejo ela chorar. E eu sei que o choro é bom, sabe? Eu sei o quanto não é um choro desassistido, desacolhido. Ela tava no colo do educador, ela tava ali,
ela tá lidando com várias coisas, é normal, né? Então, o quanto eu confio nesse processo, o quanto eu confio nesse lugar, o quanto eu confio nas pessoas que estão ali cuidando. E aí me tranquilizei, até no final do dia ela virou e falou assim, vai ser amanhã mesmo? Eu falei, não, vai ser amanhã mesmo. Conversei com ela, aí ela já virou e falou assim pra mim, mamãe, você vai embora e eu vou chorar. Aí eu falei, você vai chorar? Mas daqui a pouco você vai lá ver a galinha, aí você vai ver não sei o quê, não sei o que. Aí ela, é verdade. Então, e aí, assim, aí o primeiro dia realmente eu saí, ela chorou, e logo eu ouvi de longe que parou. E hoje, né, hoje agora ela não chora mais. Então, Faz tá, quanto tempo já? o quê? Que eu larguei de vez faz 3 dias. Mas já faz quanto tempo que ela entrou na escolinha? Ela entrou no 1º de setembro, a gente começou. Então foi aí, Uns né? Uns 24 dias. 20 dias de adaptação, até eles me falarem, ó, ela tá pronta. E aí eu falei, bem, eu venho mais um dia e depois eu largo. Aí fiz isso, aí deixei, aí ela ficou tranquila. E aí hoje foi o primeiro dia mesmo que não chorou nada. Saiu, deu tchau, saiu. E aí, quando foi sexta-feira, ela nem quis vir embora. Sexta-feira. Minha mãe foi buscar e ela, não quero ir, quero brincar, não sei o que. Então, bons sinais, né? Acho que bons sinais, é isso. Eu acho que tem uma coisa que é interessante da gente ser muito verdadeiro, assim, com a criança, né? Porque às vezes a gente tende a querer esconder, tipo, a do tipo... Tem gente que usa a estratégia de sair de fininho, e aí esse tipo de coisa... A gente tá falando, assim, de criar uma relação de confiança com a criança, né? De segurança, de fazer ela se sentir segura. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que até indicam pra gente, ai, não sai de fininho, que aí ela não vai perceber. Gente, a criança vai perceber. Se não perceber na tua frente, vai perceber quando você sair. E é até pior. Inclusive, pode ser perigoso porque depois ela pode estar desesperada. Estando você com ela, em outras situações, ela pode estar em alerta o tempo inteiro, achando, será que a mamãe vai desaparecer? Então, tipo, explicar algumas coisas que funcionam na cabeça da criança também, por exemplo, essa dificuldade que ela tem de entender, ela tá sempre no momento presente, né? E talvez explicar até que fase isso acontece, em que momento a angústia da separação. Então, você sair sem avisar, sem fazer essa despedida, e entender que o choro é normal, que não é um. Ah, então, se ela melhor eu sair sem avisar, porque aí ela não vai chorar. Gente, ela vai chorar quando você sair, e quando ela perceber, né? Então, não é essa a estratégia que a gente tem que usar. E sim tentar transmitir segurança. Uma coisa que eu fazia muito, que eu achei que foi legal, era sempre falar pra ela, olha, eu tô indo embora, mas daqui a pouco eu volto, ou daqui a tanto tempo eu volto, a mamãe volta no final do dia pra te buscar e tal. E quando eu voltava, eu sempre reforçava, ó, você viu que eu voltei? Eu cheguei, a mamãe voltou. Pra ela poder começar a se acostumar com esse processo do ir e vir, porque não é natural pra eles. Pra eles mamãe saiu de cena, mamãe Exato. desapareceu, mamãe sumiu, o que aconteceu? Eu não sei. Então gera muita insegurança. E é Exatamente. normal. Então a gente tem que entender e tem que se colocar no lugar da criança para poder saber de que forma que a gente tem que intervir para apoiar, né? Não, eu também faço isso. E assim, a ansiedade de separação começa aos 8 meses e vai até, assim, não tem uma data marco. Tem criança que demora mais mesmo, com 4 anos. Enfim, mas é isso, é passar segurança, é falar que vai, que vem. Eu gosto de fazer assim, que uma coisa que a gente usava na escola, a gente tinha os quadros de rotina e a gente falava, olha, falta isso, 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 a mamãe chega. Para dar Claro. qualidade para a criança, porque a criança não tem noção de Visualmente, né? Para ela poder ver visualmente o então, processo. assim, tipo, ai, tá, meio-dia. A criança não sabe. Então eu falava assim, olha, a gente vai ter o lanche, vai ter a hora da história, vai ter aí a gente vai pro parquinho, aí tem pintura e a mamãe chega. Tipo, eu fazia isso quando eu era professora. E com a Alice eu falo assim, olha, vai ter o almoço, você vai brincar um pouco e a mamãe chega. E aí ela repete, a mamãe sabe, tá? A mamãe chega. Isso. Então, assim, é tentar colocar isso, assim, dar uma forma de temporalidade para a criança visual, concreta, né? Não abstrata. Se a criança for maior, sim, né? Aí dá para você falar, Falar do tempo. vai entender melhor, né? Então tem isso. E aí, o que eu queria falar, assim, coisas que me ajudaram, assim, que são dicas que eu dou lá para as minhas alunas, né? Que, assim, quem me segue, eu sempre falo de conexão e escuta, que são as bases, são as ferramentas básicas, essenciais que eu ensino para poder atender as necessidades emocionais das crianças. Então, uma dica que eu posso dar aqui, né, é que a criança precisa de conexão. Então, quando ela fica um período na escola, ela vai ficar desconectada. Isso é fácil, porque lá não tem 1 a 1, assim, é muito difícil, né? Então, o que vai acontecer? Garanta que você conecte com o seu filho antes dele ir para a escola, para que a separação
quando ele chegar lá, seja mais tranquilo e conecte assim que você chegar. Se a criança não dormiu e tal, a primeira coisa que a criança chegou em casa é um tempo que você vai colocar para se conectar com a criança. E também uma das coisas que eu ensino lá é a questão da escuta, né, Maíra, que eu falo o tempo todo, se prepara que nesse processo de adaptação, lembra do cocô emocional? A criança tá gerando muito cocô emocional e ela precisa liberar. Então fica atento que ela precisa de um espaço para isso. A Alice chorou algumas vezes à noite. Ela prefere fazer liberação mais no final do dia mesmo. E aí eu vi, nossa, assim, teve um dia que ela chorou tanto. Aí caiu a ficha, eu falei, adaptação, tá limpando. Claro, é muita novidade, é tudo, muita coisa para digerir. Todos os desafios que ela tá enfrentando lá e tudo isso, ela tá pondo para fora aqui comigo. Então, vamos acolher, vamos apoiar. Então, ficar atento de usar isso também para poder apoiar a criança nesse processo. E se apoiar, né? Não escuta para você. Se você não tem alguém, pega o marido, pega alguém e fala, meu, tá difícil, ai, chora, sabe? É aquilo que eu falei, quantas mães saíam chorando da sala? Chora com alguém que vai te escutar, que vai te ouvir, sem falar nada, sem julgar, só tá ali te apoiando, e isso já vai te ajudar a ficar mais tranquilo. E se você sentir que não é o processo, que é que nem você fez, não é o momento, volta pra trás, né? Volta, não é a hora ainda. Porque não tem o certo que é errado. Não tem, é a hora de socializar, a criança. Não tem, gente. Isso aí. Alguém perguntou aqui se for o caso de esperar até que idade, mais ou menos. Idade. Olha, eu falo assim, eu ficaria até 3 anos tranquilamente em casa. Eu acho que depois de 3 anos a criança demanda bastante. Também não tem problema ficar em casa, mas aí se eu ficasse com ela em casa, eu ia tentar com que ela tivesse contato social, assim, pelo menos ir para uma pracinha com um grupo de mães sempre, ou, enfim, estar em contato com outras crianças. Mas não precisa ser num contexto escola, né? Eu gosto muito do que o José Pacheco fala, que escola são pessoas. Não é um prédio, não é um currículo, não é. Escola são pessoas. Se a gente se junta, um monte de pessoas, nós somos uma escola. Então, a escola pode estar em qualquer lugar. Então, você cria esse... E o mais importante da escola, na verdade, é esse contato com o convívio social. Então, se você não quer levar para a sala, só tenha certeza de que garanta que ele vai ter a criança vai ter um pouco de contato social e fique tranquila, né? Eu acho que, como a regra aqui no Brasil é com 5 anos, que tem que matricular, então até 5 anos, né? Aí aqui na Espanha com 6. Não, 5 e 7. Lá com 7. Eu já falo, eu sou das mais. Não, eu só vou matricular com. Não, porque falam, né? A regra a gente tem que. Todo mundo tem divergências, né? Mas você tem que sentir quando que é o momento, né? Eu não quero alfabetizar com 5, né? Então a gente espera um pouco mais. Mas é legal. Aí na Europa continua como era antigamente aqui no Brasil. Com 6 anos. Aqui eu tive, como eu falei, 2 experiências. E a primeira eu tirei ela porque eu encontrei essa alternativa e tal. E agora ela entrou numa escolinha Waldorf, que também era um ambiente bem pequenininho, praticamente é uma associação, assim, porque é um sobradinho adaptado para umas 15 crianças, que tem 2 grupos de 1 a 3 e outro de 3 a 6. E ela ficou, em princípio, no grupo de 1 a 3, agora que ela mudou para o de 3 a 6. E teve esse processo de adaptação super acolhedor, gradual, eu com aquela disponibilidade de ficar primeiro 1 horinha, 2 horas e tal. Uma coisa que eu achei legal também da dica que eles davam era de, na hora de se despedir, não ficar prolongando muito, né? De fazer uma coisa... Se despedir, tipo, beleza, porque só vai ficar, tipo, uma coisa longa, mas não vai mudar a quantidade, né, o estado emocional da criança. Então é mais fácil, tipo, tô indo e tal, com firmeza, com segurança, né? E fui. Também ajudou. Sabe que uma dica legal que eles me deram também? Fala tchau e vai. Não para ali, atende o celular ou vai falar com alguém. Resolve tudo que você tem que resolver, fala tchau e vai. Porque senão isso confunde a criança. Mas falou tchau e tá ali ainda, né? Como assim? Então, segurança. Sim, isso é um ponto legal também. Alguém que está perguntando, minha filha de 3 anos e 4 meses entrou na escola, ficou 2 semanas super bem, na 3ª semana não foi porque adoeceu. Hoje é o dia de retornar e ela está falando que não quer ir. O que eu faço? Isso é comum? A Adriana perguntou. Super comum, né? Voltou, assim, é meio que um recomeço. É que nem o desmame. Gente, ficou doente, começa o processo tudo de novo. Conversa, lê, historinhas, conversa, vai tudo de novo, né? Meio que... E lógico que não vai começar do zero, porque ela já conhece um pouco o espaço, mas vai ter que ter
delicadeza aí nesse início. Eu também faria, assim, conexão, com certeza. E uma coisa que eu queria dar de dicas hoje é as brincadeiras extravagantes, Ah, né? essa eu ia falar. Só um pouquinho, alguém perguntou, a Alice tem 2 anos, tá, Brenda? Alguém perguntou só Alice para o tem pessoal ficar sabendo. eu sempre falo lá na minha página, brincadeira extravagante para criança, assim, praticamente de 1 ano, né? A partir de bebezinho, talvez um pouco, não tanto, mas até adolescente você pode fazer, né? E aí você tem que fazer com que a criança extravase. Então, uma brincadeira que eu pensei aqui que seria super legal de fazer, se a criança falar, não quero ir, você vai brincar que você que não quer ir. Nossa, isso aqui funciona tanto aqui em casa. Aí é assim, e com criança maior também, né? Porque aí eles começam a achar graça. Aí você fala assim, não, agora eu que não quero ir pra escola. Eu que não vou mais. Não, pode vir. Não vou. E aí eles vão começar a achar muito engraçado, né? Aí você vai começar. Que é essa ideia da brincadeira extravagante. Você fazer com que a criança gargalhe, libere tensão que aquela situação gera, tá? E aí, isso vem de estudos de psicodrama e tudo. E aí, o que acontece? Aí você pega a criança e fala, não vou. Pode desligar o carro, começa a fazer palhaçada. Não, joga a mochila, fala assim, não quero mais, eu não vou, agora eu vou ficar aqui o dia inteiro, não vou fazer nada. Não quero ir. Aí a criança vai gargalhar, e você começa, aí você foge. E também outra coisa é você pegar e para crianças maiores, tá? Porque algumas pessoas me colocaram lá no Insta que se a gente ia falar um pouco de criança maior. Criança maior, quando não quer ir pra escola, gente, aí tem várias questões que envolvem, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá. Pode ter bullying, a professora pode estar falando alguma coisa que está magoando a criança. E aí, o que você vai fazer? Aí tem que ter muita conexão, muita escuta e muita brincadeira extravagante. E aí, nessas brincadeiras, você cria um apoio. Você tem que sempre ser uma pessoa de menos poder na brincadeira, sabe? E aí você tem que dar espaço para a criança começar a colocar para fora. E aí a criança vai brincar e geralmente ela vai trazer, se você dá um espaço para ela ter mais poder que você, e aí você fala, eu não sou mais prático, eu não consigo. Aí ela vai assumir o poder daquela pessoa que faz aquilo com ela. Então, você é a professora, ela vai reproduzir. Eu já falei para você que eu não quero isso, vem tudo do psicodrama. Tá? Eu quero ver que é como os psicólogos fazem algumas terapias assim, como a criança fala o que está acontecendo com ela, sem falar, porque ela não consegue falar. Então, através da brincadeira, ela mostra as situações que ela está enfrentando que está sendo difícil. E os pais podem fazer isso brincando com as crianças, tá? E aí eles brincam, né? Eu também não quero ir para a escola. E aí ela vai, começa a gargalhar e tudo, ela pode assumir o papel de alguma coisa, de uma criança, de um cortou. Seu vídeo parou para mim, não sei se parou para todo mundo. Eu tô ouvindo. Ah, voltou. Agora voltou no mic, você tinha congelado. Tá funcionando para vocês, gente? Tá Ou é tudo só bem comigo aí? aqui? Vamos ver se o pessoal fala. Apareceu aqui uma outra pergunta. Até cortei aqui o que eu tava falando. Mas, então, travou, mas voltou. Acho que travou para todo mundo. Então, aí o que eu tava falando, tá todo mundo funcionando bem. Acho que foi, né? E aí? E agora? Eu tô aqui, tá me vendo? Agora falaram que congelou e voltou. Agora voltou para mim. Acho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá dando uma falhada, na verdade. Peraí. Agora parece que voltou. Vamos lá. Podem continuar, beleza. Então vou recapitular aí o que eu estava explicando. Então, na verdade, essa brincadeira, quando você sugere, né? Não, você não sugere, você meio que inicia brincando, falando que você não tem, que você não quer fazer, que você não quer ir, né? Você está dando uma oportunidade para a criança começar a colocar para fora tudo que está acontecendo, que ela não Na hora consegue... que ela expressa que ela não quer fazer aquilo. Tipo, não quero ir pra escola. Mas é desse jeito que eu falei. Você aí você faz um teatro, tipo, não é exagerado. À toa que é psicodrama. É isso aí. Você vai, não quero ir também, não gosto da escola. E aí, enfim, aí é uma oportunidade que a criança vai e fala,
então vem cá. Eu falo assim, e aí ela pega o papel, ela assume que ela é professora, ela assume que ela é uma criança que ela não gosta, que tá indo na escola, que não gosta dela, que ficou com ela. E aí você vai começar a entender todo o contexto que tá acontecendo lá na escola, que ela tá carregando aí no cocô emocional dela, que não tá pondo pra fora ainda. E aí é uma chance de você entender, dela gargalhar, colocar pra fora. E aí, enfim, e você apoiar. Imagino que tem que ser uma escuta sem julgamento também, porque às vezes a gente fica querendo encontrar. Então você não gosta de fulano, não, mas tem que gostar do amiguinho. Tipo, acho que tipo, é um momento de, deixa eu soltar, né? Soltar. Porque... E eu acho assim, o foco maior é pensar que ela tem que gargalhar o máximo que ela puder. Entendeu? Então você. Então, não fica querendo. É que nem aquela coisa de nomear sentimento que a gente já falou, né? Não importa o que tá sentindo, o que importa é o que tá colocando pra fora. Entendeu? Você não precisa racionalizar isso. Libera, deixa eu liberar. Então aí você fala, então vem cá, peraí. Aí começa a fazer as brincadeiras, entendeu? E aí a criança vai relaxando, colocando isso pra fora, e não importa ela nomear e falar o que foi, que às vezes ela nem sabe explicar ainda, né? Porque na idade da criança. Claro. A Lorena perguntou aqui se de repente pode ter a ver a resistência do filho mais velho dela, que agora eu não tô achando o comentário, mas eu tô lembrando aqui, se de repente não tem a ver com o fato dela ter um bebê de 8 meses, dele saber que ela vai voltar para casa para ficar com o pequeno, entendeu? Acho que era isso. Nesse caso aí, então, tá claro pra mim que tá precisando de conexão. Então, eu entendeu? Tentaria organizar um momento para poder dar exclusivo para ele antes e depois. Pra ele sentir que realmente ele tá cheio, com o tanque cheio antes de ir pra escola. Inclusive, eu estava procurando informação sobre isso, comecei a peregrinar um monte de vídeos e uma das mães explicava, né? Por favor, não economizem beijos e abraços no horário de fora da escola, do tipo... Ela dava essa orientação querendo dizer... Não caia na história de querer, tipo, não viciar a criança com carinho, porque aí ela vai ficar mais preparada. Eu falei, nossa, eu nem conseguiria pensar nessa estratégia, né? Tipo, de fazer isso com meu filho. Não, é o contrário, tipo, é justamente o contrário. E é engraçado, né? Como às vezes a gente vai buscar informação e a gente encontra recomendações totalmente opostas, do tipo, prepare o seu filho para ficar mais seco. Não, gente, vamos preencher ele de amor quando ele tiver, compensar essa falta, né? Porque é normal ele sentir essa falta. E a gente tem que trazer segurança, tipo, ele tem que saber que ele pode contar com a gente, né? Achei bem curioso isso. O que mais você conseguiu ver? Porque agora eu voltei tudo lá pra cima. Tinha essa do... ou alguém falando o meu filho chora muito longe de mim, tá com 5 meses. Eu tô sofrendo muito de imaginar colocar ele na escolinha, mas provavelmente precisa, né? Enfim... Aqui acho que não tem muito para onde correr, porque a história se precisa, acho que a melhor forma mesmo é acolher, né? Tipo, é entender que vai ter esse choro, vai ter esse processo de adaptação. E conversar muito com ele, é o que você falou, mesmo que é pequenininho. Nomear isso, né? Tipo, olha, a mamãe vai trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, mas eu te amo muito, eu tô aqui. Enfim, o bebê eu escolhi um lugar super especial para você transmitir essa segurança, né? Porque eu acho que uma coisa que era bonita no primeiro processo da área de adaptação era uma coisa que eles falavam assim, a gente vê o processo de... não é que ela vai se adaptar à escola, ela vai conquistar o espaço. Entendeu? É como se ela estivesse fazendo esse movimento. E é aí que a gente vai entender que ela está pronta. E esse criar vínculo, né? E eu também vi uma vez um cara falando sobre o quanto é importante você entender que a adaptação ela não é um sucesso quando a criança entra sorrindo na escola, mas sim quando ela se entrega para abrir toda a vulnerabilidade dela e se permitir o choro e se permitir ser acolhida por outro adulto. Entendeu? Que não é o pai e a mãe. Isso significa que ela realmente conseguiu estabelecer um vínculo. Eu achei super bonita essa leitura que eu vi uma vez. Falei, olha, isso é interessante também, que me ajudou, assim, a dar confiança, do tipo, eu consegui, depois disso, presenciar momentos em que a Nara estava inquieta, tensa, mas vendo ela ser acolhida por um adulto e ela aceitando o acolhimento dele, não vindo atrás de mim, eu estando lá, falei, olha, isso já é um ponto de avanço, né? Tipo, ela tá realmente criando esse vínculo, isso é muito legal. Tá rolando outras perguntas aí. Vamos ver se dá tempo da gente falar um Eu pouquinho. quero mostrar os livros, hein? Ai, mostra um pouquinho. Deixa eu falando enquanto você vai lendo. Ó, então esse aqui é o da Rose, eu vou gravar assim pra colocar no IG depois, tá bom? No IG TV. Só para as pessoas saberem. Desculpa, fala. Imagina.
Você vai lendo, a gente já responde. Ó, esse aqui é o do Bibi vai à escola, que eu falei, que eu adoro. É super, super simples. E aí fala desse choro, de que ela fica bem depois. Nossa, é muito legal. E tem, eu não achei poucos livros de escola, viu, gente? Legal. Aí em português não tem. Tem esse aqui também que eu gosto. O Lobinho vai à escola. O resto achei Uhum. muito. Ai, muito estranho. Enfim, eu sou meio bem seletiva para livro. Então, quando eu indico os bons mesmo. E aí, para trabalhar a ansiedade de separação, eu indico livros que falam que a mamãe vai e volta, tá? Então, eu tenho esse aqui, ó, Macaco Danado, que é super fofo. Ele Aham, eu tenho encontrar esse. com rima, a Alice ama esse aqui. E esse aqui também, ó, que esse aqui é um pop-up, que chama Cadê Minha Mamãe? E aí ele perde a mamãe, ó, e aí os bichos, ó, super legal esse aqui, tá? E, e para crianças menores, vários livros que de esconder, ó, cadê, não sei o que achou, sabe? Olha, onde que tá, achou, aparece. É, esse aqui tem os sete cabritinhos, ó, o lobo e os sete cabritinhos, que a mamãe sai e volta, ela vai no mercado e volta, para dar essa temporalidade para a criança também. Uhum. E tem vários livros de esconde-esconde, né? Aqueles com abinha para criança menor de 1 ano, assim, é ótimo, porque aí ela também aprende a ver. E brincadeira extravagante também, gente. Brincadeira extravagante de esconde-esconde também. O máximo que a criança nunca para de gostar de esconde-esconde, né? A gente que para de brincar com eles. Então, brincar bastante, que a mamãe some, a mamãe aparece, a mamãe vai, a mamãe volta. É, isso é ótimo, essa brincadeira também. Aham. Então, a Daki Leila tá perguntando de novo essa coisa do qual a idade ideal para colocar na escola quando a mãe fica em casa. Minha bebê tem 11 meses e super apegada a mim, porém me preocupo sobre socializar. Com 2 anos seria ideal? A gente falou um pouquinho antes sobre isso, mas se quiser só retomar rapidinho para de repente outras mães que chegaram, Uhum. acho que até os 3 anos, se você achar, não tem problema nenhum, né? Tipo, da criança ficar em É, casa, se você tivesse a disponibilidade. Eu falo também, assim, muito assim, do importante que é a mãe ter disponibilidade emocional. Isso que você falou, você planejou ficar até os 3, de repente você aguentou ficar até os 2, entendeu? Não tem problema nenhum, é super legítimo da mãe também avaliar o quanto que ela está disponível emocionalmente para dar conta de estar com a criança, porque às vezes é muita demanda ficar tanto tempo com a criança, do tipo, eu não vou também deixar minha filha em casa mais tempo porque não tem necessidade de socializar, só vou deixar ela na frente da televisão porque eu não dou conta de dar atenção para ela, entendeu? Então talvez seja melhor ela estar no ambiente da escola. Hoje em dia, se acontecesse isso comigo, se eu tivesse que ficar com a Nara o dia inteiro, com certeza ia ser um tempo muito de pouca qualidade. E eu estaria surtada no final do dia apresentando a pior versão de mim para ela. eu também acho, eu também concordo disso. Mas é aquela coisa, é um equilíbrio. Às vezes, que nem eu senti, que eu só tava pronta mesmo agora. Mas aí antes, ela também, eu precisava de um tempo. Tinha alguém sempre com ela. Minha mãe ficou um tempo, teve a creche parental. Uhum, Pra eu ter esse tempinho, isso é fundamental, eu acho. Principalmente pra mãe que fica o dia inteiro em casa, assim, pensar. uhum. Pelo menos começar com 1 hora por dia, sabe? Alguma coisa assim. Sim, encontrar esse tempo de autocuidado, de você poder se nutrir de outras coisas que não sejam só a referência da maternidade, de estar lá disponível para o outro. Então, isso tudo tem que ser colocado na balança. E aí, ver se o melhor ambiente que contrapõe, né, que te dá esse alívio, é o ambiente de uma escolinha, de uma creche, ou de repente a casa de uma pessoa, uma rede de apoio, né? Tipo, quem que pode te apoiar, que seja um ambiente também agradável para a criança, né? Que não vai deixar a criança num lugar que, enfim, que não seja acolhedor para ela, que não combine com seus valores. Flor, vamos falar. A gente tem mais 15 minutinhos, porque a live fecha em É. 1 hora, e eu também tenho que buscar a Nara. Uhum. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho do seu curso. Eu não sei quem está acompanhando, quem acompanhou o workshop da Vanessa na semana passada, o Parentalidade Sem Estresse. Ela fez esse workshop para poder falar um pouquinho do como que é o trabalho dela, de como conectar mais com a criança, de ter um trabalho de muita conexão e escuta nessa forma de educar. E agora ela abriu vagas para o curso dela, que vai ter vagas abertas até amanhã, a nova turma do Educação Gentil Essencial, que é um método que ela criou. E aí, se você quiser falar um pouquinho para as pessoas que tiverem interesse, que ainda não se inscreveram, que estão comendo touca, porque esse curso é maravilhoso, para poder apoiar, por exemplo, nesse processo da adaptação escolar, é bem legal, porque também fala da parceria de escuta, né? Também fala dessa coisa de como usar, de como entender o choro como um processo de cura, e como usar, como acompanhar esses processos de frustração da criança de uma forma
mais tranquila, onde você também não precisa ficar pirando com cada coisa que a criança sofre, achando que vai ser o fim do mundo, que é normal, que a gente tem que, na verdade, preparar nossos filhos para que eles enfrentem essas situações, mais do que ficar também reorganizando toda a vida por conta deles, porque às vezes a gente está não se respeitando também, né? Essa coisa de, tipo, tem que equilibrar, tem que equilibrar. Então dá pra gente fazer muita coisa se a gente aprender a acompanhar as emoções dos nossos filhos. E o curso da Vanessa seria bem legal por causa disso. Quem tiver interesse, inclusive, tem o link na minha página, aqui no perfil. Ou eu posso mandar por privado, posso mandar por WhatsApp. É só me escrever, quem tiver dificuldade de encontrar, não tem problema nenhum. Não se acanhem, me escrevam. Tá? Mas fala um pouquinho do que é o curso para as pessoas saberem. Aproveitar, respondendo aqui a Lorena, que perguntou, né, um pouco sobre conexão. Então, Lorena, isso... é uma das ferramentas que eu ensino lá no curso. Eu vira e mexe, falo com a Maíra, porque a Maíra fez o curso, né? Ela sabe do que a gente tá falando. E não dá pra gente falar aqui rapidinho, né? Então, assim, a gente lembra algumas coisas, mas lá eu consigo explicar direitinho. Então, o curso, ele é feito para pais. Ele tem uma duração total de 4 horas. São vídeos curtinhos que você pode assistir aos poucos. Tem 1 ano de acesso. Então, você vai ter 1 ano para você ver e rever, porque tem dúvidas, enfim. E contar com o meu apoio durante esse 1 ano. A gente tem uma live mensal por mês para tirar dúvidas. Eu também tiro as dúvidas que o pessoal escreve na comunidade. E tem um monte de bônus que eu não vou lembrar todos. Tem que olhar lá na página. Quando clicar no link da Maíra, tem lá um monte de bônus que vocês vão ganhar. Quem fizer as inscrições até amanhã. E tem uma novidade também, Maíra. Atendendo a pedidos, todo mundo pediu bastante e a gente acabou estendendo o e-book para todo mundo que participar dessa turma, porque realmente as meninas pediram, teve gente que não conseguiu comprar e tal. Então, quem fizer a inscrição até amanhã, meia-noite, vai ganhar o e-book. De como lidar com limite, como passar limite, né? Como de forma colocar gentil e firme. Gentil, que tem tudo a ver com as ferramentas que eu ensino no curso, né? Tem gente me perguntando por que eu não tô vendendo o e-book. Eu não tô, porque senão você não vai conseguir pôr em prática. Você tem que aprender as ferramentas. E é isso. E lá o que eu ensino para vocês são as ferramentas de como se conectar com o seu filho, como encher esse tanque do amor dele, como garantir que ele vai passar tempo longe de você, enfrentar situações difíceis, mas com o tanque dele cheio. E como repor esse tanque quando ele volta, enfim, no final do dia, depois de um evento especial e tudo mais. E principalmente as ferramentas de escuta, que é o que a Maíra falou. Como acolher o choro, como você escutar, ter um parceiro de escuta para você liberar emoções e você ficar melhor. Por isso que a gente fala que uma parentalidade sem estresse é possível. Porque se você colocar para fora tudo que você está acumulando, tudo que a maternidade gera na gente, a gente consegue ficar melhor para as crianças, né? Então tem isso, enfim, tem muito da brincadeira extravagante que eu falo um pouco nas redes. A gente tem uma ferramenta só disso, em que eu dou todo o apoio, eu explico todos os conceitos e tudo. E é isso. Então, assim, o que eu quero falar é que vocês têm que aproveitar para conhecer quais são as necessidades emocionais das crianças. Aí eu falo, as crianças deviam vir com manual. A gente tinha que saber isso, né? Saber como que o cérebro funciona, saber do que eles precisam, como oferecer isso, porque aí fica tudo mais fácil. E aí é o que a Maíra falou, a gente não fica tão preocupado, tão inseguro se o que a gente está fazendo está certo, a gente fica mais tranquilo mesmo, porque sabe que eu tá chorando, mas eu sei que aquilo é bom, tá no processo de adaptação, eu sei que ela tá bem, eu me sinto segura, eu tô cuidando de mim, é todo um processo, e aí faz com que isso seja mais leve mesmo, que flua, né? Então, é isso. Quando a gente entende as necessidades da criança, a fase de desenvolvimento que ela está vivendo, a gente julga menos, a gente cria menos expectativa também, né? Porque acho que às vezes a gente fica com uma ideia muito distorcida de que, e por que quem está fazendo isso? Por que está reagindo dessa forma? Isso não é normal. Tem outros aspectos outros comportamentos que podem se alterar nesse processo também, que até a gente nem comentou, por exemplo, na adaptação. De repente a criança volta a fazer xixi na calça, ou acordar mais à noite. E a gente tem que ter um olhar sensível de entender, nossa, tá tendo muita coisa que está acontecendo dentro dela, né? E não é fácil lidar com isso. A gente, quando começa um emprego novo, também tem dificuldade, às vezes, começa animado, depois descobre que o chefe, na verdade, é um cara que
que você, esse cara, acho que eu não vou me dar bem com ele, não sei. Ou tem aqueles colegas que são esquisitos. De repente começa a estranhar com o tempo. E a gente é adulto, teoricamente sabe lidar melhor, entendeu? É uma criança, cara, que tá se desenvolvendo ainda, Sabe que eu né? gosto muito de comparar a adaptação escolar a se adaptar a um novo país, sabe? Eu já morei Uhum. na Europa, já morei nos Estados Unidos. Gente, como é difícil, sabe? Então, assim, mesmo que a língua é a mesma e a cultura, entre aspas, a mesma, na verdade, na escola é uma outra cultura. Porque, por exemplo, a Uhum. casa ali se come como ela quiser. Lá não, lá ela tem um horário para comer, ela tem um lugar para sentar, então ela tem que entender todas essas regras e todas essas. Enfim, isso tudo demanda muito deles emocionalmente, né? É o que nem a gente vai no outro país mesmo. Lá as pessoas conversam de outro jeito, você pede desculpa de não sei o quê, tem coisa que você faz aqui no Brasil que é normal, e em outro país você falar isso é um insulto. Enfim, então você tem que. E gera um estresse muito grande. Nossa, eu lembro que demorou uns 3 meses para me adaptar quando eu fui morar fora, sabe? Tipo, de entender tudo como funcionava, a forma de. Enfim, mercado, tudo. E a escola é isso, é um mini paizinho que a criança tá entrando e que ela tem demanda muito dela, muita energia. Nossa, ali que Sim. volta capotada, assim, esses primeiros dias, assim, de tão exausta que ela tá, não só de brincar muito, mas de realmente, porque demanda muito, né, dele, do cérebro da criança. Então, a gente poder acolher, e aí o que eu tenho feito é isso, focar um tempo pra eu me conectar bem com ela nesse período da tarde, ficar bem presente com ela, para que eu garanto que essas necessidades dela estão sendo atendidas. E se precisar chorar também, acolher e fazer o que precisar fazer. Para que o processo flua da melhor forma possível, porque é difícil, né? Até é difícil pra gente adulto, imagina pra eles, né? Então, Uhum, é uhum. isso mesmo. A Magda está fazendo uma pergunta, não sei se você entende melhor do que eu. Vocês acham mesmo que deixar chorar é se frustrar ou se frustrar? É porque eu acho que talvez a acentuação não esteja muito correta. Vocês, é uma das últimas. Vocês falam tanto de empatia, não acham que é a necessidade dele de estar com vocês, de estar com dificuldade? Eu não sei se ela está perguntando se a gente. Porque talvez esteja a coisa do deixar chorar ou deixar chorando, sabe? Ah, sim, é diferente. Talvez tenha a ver com isso, né? Tipo, ela É. tá falando, como assim deixar chorar? É, Uhum. é isso? Será? É, Magda, se quiser esclarecer um pouquinho melhor, eu fiquei meio em dúvida do teu ponto aí, crucial. é. Hum. Mas é isso, né, que a gente fala, que é diferente. Uma coisa é você deixar a criança chorando ali, Uhum. sozinha, e você fala, não, eu não vou fazer mais isso. E aí você deixa, e a criança chora, e aquilo realmente pode criar vários traumas nela. Ou até um Uhum. pequeno, até bebê, que tem necessidades físicas, que tá com fome, que tá com. Enfim. Isso é uma coisa, isso é deixar a criança Claro. chorando. Uhum. Chorar, Isso na é. verdade, né? Sim. Só que o que a gente fala de deixar chorando é sempre de você estar ali junto, chorando com É você. permitir chorar, né? É Permitir, outra coisa. deixar que coloque isso pra fora. Porque ela tem muitas coisas, né? E aí a gente sugere ver a nossa live do Cocô Emocional, que a gente gravou aí. Sim, essa daqui é a terceira live que eu tô fazendo com a Vanessa, para vocês entenderem, né? E as duas últimas, a gente É, falou sobre o choro da criança como um processo de cura. que é bem E isso. outra que foi sobre como validar nossos filhos na hora da birra. Então, elas duas estão no meu YouTube, vocês podem olhar. Inclusive, a do choro como processo de cura também está no IGTV. Essa live de hoje também vai para o IGTV, vai para o YouTube. YouTube é só vocês procurarem Canto Maternar, que vocês encontram o meu perfil, vocês podem seguir. E, gente, uma dica, como a gente tem pouquinho tempo agora, a Magda está falando aqui, o Ah, ela deixar tá falando. chorar na escola. Isso É, mesmo, lidando com todo o seu sentimento de dificuldades que está num lugar estranho. é que eu é isso. Eu falaria assim, na verdade, eu não ia querer deixar ela chorando se ninguém acolhesse ela, né? Claro. Mas é nomear isso no sentido de reconhecer, eu gosto de falar. Reconhecer, falar assim, eu sei como você tá. Eu sei que é difícil pra você, que você tá estranhando, mas eu tô aqui, conta comigo, daqui a pouco eu volto. É nesse Uhum. sentido, né? Validar e assim, o que ela tá sentindo, né? Frases como, por exemplo, você está sentindo minha falta, eu te entendo, marquei algumas aqui.
Ah, Você queria que eu boa. ficasse aqui com você, eu sei, né? Você queria estar em casa. Eu também queria que fosse possível a gente ficar o dia inteiro juntas. Sabe? Normalizar um pouco isso. Do tipo, é normal sentir saudade, entendeu? Então eu não vou ficar negando pra criança, achando que ela não deveria manifestar saudade. Eu falo pra ela o que ela tá sentindo, não precisa nem falar o sentimento, mas descrevo a sensação que eu creio que ela tá tendo, pra ela se sentir compreendida. Isso é tão importante, é tão fundamental, isso gera tanta conexão. Isso pra mim, tipo, tem sido tipo, tão assim crucial pra me aproximar da Nara e fazer com que ela se sinta tipo acolhida mesmo, né? Então, coisas como, é normal se sentir assim. Eu também me sinto assim quando eu também tô com saudade sua, também fico querendo estar com você, sabe? Coisas assim são bem legais. É. Ah, a Magda falou. Então, Magda, eu te aconselho a ver a live do choro, que a gente fala bastante sobre isso, tá? É, Sobre o choro como de é, frustrar, né? que não é, na verdade, não é frustrar, é choro como processo de liberação de emoções, né? Então lá a gente fala bastante coisa sobre isso. E lógico, no curso eu dou todos os conceitos, eu falo Sim. exatamente como fazer essa ferramenta, como usar, como acolher. Porque isso gera muitas dúvidas, né? Ah, mas e se? E isso? Quando então? E lá tem todo esse espaço para isso também. E eu digo que é maravilhoso, gente, porque dá uma liberdade, assim, dá um alívio você conseguir ver o choro dessa forma, que você já não fica tão desesperado quando você vê a criança chorando. Eu falo por experiência própria, assim, sabe? Me deu uma outra referência, assim. Agora, quando a Nara tem a crise, eu simplesmente olho e falo, ah, tá, tipo, é um momento que ela precisa, tipo... E aí, não é que eu vou deixar ela chorando ao Deus dará, não é isso. Tipo, não tem nada a ver com meio que aquele choro abandonado. Você fala assim, bom, agora que você precisa chorar, então daqui a pouco eu volto. Né? Que dá vontade, às vezes, de fazer isso. Mas aí eu me trabalho, eu percebo que, tipo, que quando isso acontece, é mais uma angústia minha, uma dificuldade da minha criança ferida que tá lá, tipo, revoltada com a situação, porque não quer que ela manifeste o choro, porque o choro irrita. Irrita porque a gente aprendeu que era irritante pro nosso pai e pra nossa mãe, então a gente tentou aguentar, né? E agora que eu sei que, na verdade, é necessário, é importante, eu consigo olhar para aquilo sem julgamento e eu consigo acolher de uma forma mais amorosa, assim, sabe? Normal. Enfim, a live vai acabar pelo jeito, acho que eu até recebi um sinal aqui Deixa eu só falar o que a e Magda deu uma falou. travada. Ela falou. Mas, Ah, gente, eu não sei se tá travado para todo mundo. Tá travado para todo mundo ou só para mim? não. Não, eu tô Alguém vendo me diz algo. tudo certo. Tá me Não tenho vendo? resposta. Ô, Maíra, tá me ouvindo? Vou fechar então. Ah, Eu acho que travou. não. Oiê, tô aqui. Vou tentar agradecer sem saber se vocês estão aí. Ivan, estou super agradecida pela sua presença. Conseguiu? Muito Tá obrigada me pelo vendo? carinho, por estar aqui compartilhando a informação. Agora voltou? Voltei, tô aqui. Tá me vendo? Tinha travado. Tudo. Maíra? Tá aí me vindo. Agora acho que voltou, agora voltou. Então tá. Antes Que de bom. encerrar, eu queria responder aquilo que a Magda falou, sabe? Que eles falam assim que tem que deixar a criança chorar na escola para aprender a se frustrar. Ah, Não, não é isso que a gente tá falando, gente. Não não, é não, deixar a não. criança sofrer. É diferente. Porque Não é esse choro treinar para ficar abandonado. forte. É tipo, Não, esse choro abandonado não é isso que a gente tá falando. Não, isso não. É um choro ali. Você tá, né? Você não tá, eu sei que você queria ir validando. pra casa, eu sei que você queria estar comigo, mas aí tem alguém acolhendo isso, né? É Uhum. diferente, Por tá? favor. Só deixar isso claro, porque Cara, por favor, isso é muito importante, gente. Não é, não é. E se você acha que a escola não está cumprindo esse papel, que é muito distante disso, reavalie também, porque às vezes não é o ambiente adequado para sua criança, sabe? Não para o seu filho. Para mim, esse é um dos pontos que eu não abro mão, assim. Não precisa ser perfeito, não precisa ser exatamente como eu faço, mas tem que ter uma intenção de acolhimento, pelo menos, né? Tipo, que seja um espaço que entenda que a criança vai manifestar essa tristeza e essa raiva, essa revolta, alguma coisa, e que é normal, né? Por favor. Mas enfim, só para agradecer então, que a gente vai fechar agora em 2 minutos. Muito obrigada, Van, muito obrigada a eu todos. que Desculpa se eu não agradeço. consegui responder a todos. A gente vai gravar essa live, ela vai ficar aqui no IG, vai ficar aqui 24 horas no Stories. Quem quiser indicar, por favor, recomendem. Vamos espalhar sempre essas notícias de possibilidades de educar de uma forma mais gentil as nossas crianças. A gente tem que ser maioria um dia, gente. A gente tem que sair desse lugar. Vamos Com romper padrões, certeza, nos tamo tornar lá. maioria, que os nossos Tô na filhos vão torcida. agradecer.
Né? Vamos lá. Vamos fazer crescer esse bolo. E Mundo melhor para os nossos filhos. Mundo melhor. Quem tiver interesse para conhecer o trabalho da Vanessa mais a fundo e entender mais essas ferramentas, inscrevam-se no link que está na biografia da descrição do Canto Maternal, tá bom? Até amanhã, hein, Obrigada gente? Não... pelo carinho. Obrigada, Maíra, sempre. Tchau. Obrigada, querida. Tchau, tchau.